ele. A isto respondeu Jesus: em verdade vos digo, se alguém... Não vamos todos declarar o versículo 3. A isto respondeu Jesus: em verdade vos digo, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode o homem nascer sendo velho? Pode porventura voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Versículo 5. Respondeu Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de eu te dizer: importa-vos nascer de novo. Vamos todos declarar: importa-vos nascer de novo. O vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Versículo 9. Então lhe perguntou Nicodemos: como pode nascer isto? Acudiu Jesus: tu és mestre em Israel e não compreende essas coisas? Em verdade te digo, que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que temos visto, contudo não aceitais o nosso testemunho. Se tratando de coisas terrenas, não me credes? Como crerás se vós falastes das celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu, senão aquele que de lá desceu, a saber, o Filho do Homem que está no céu. Do modo porque Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para todo que nele crê tenha a vida eterna. Aleluia, louvado seja Deus. Amém. Feche os seus olhos, põe a mão no seu coração. Pai, nós te louvamos, bendizemos e exaltamos o teu santo nome. Eis aqui, ó Pai, os teus filhos, Espírito Santo, fala o coração. Repreende toda distração da mente, tudo aquilo, ó Pai, que quer roubar esta semente da tua palavra. Aleluias, que o Espírito Santo possa encontrar o coração fértil e esta palavra venha prosperar a 30, 60 e a 100 por um. Pai amado, Pai querido, usa a minha vida conforme o teu querer e a tua vontade. Eis-me aqui, ó Pai, faz o que lhe apraz, meu Senhor. Que toda honra, toda glória seja dada ao Senhor. Te agradecemos, ó Pai, por esta palavra. Assim nós oramos, em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo de Deus. E aquele que crê diz: amém. Sente-se dando glória, louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Esta passagem eu creio que é bastante conhecida, aonde, aleluias, um homem chamado Nicodemos, louvado seja o nome do Senhor, aleluias. Nicodemos, ele era um homem, louvado seja Deus, aleluias, louvado seja o nome do Senhor, amém, aleluias. Ele vai ter com Jesus ali à noite. Ele era, aleluias, um homem. Havia um homem dos principais, dos judeus. Ele era um homem que conhecia, a palavra, não conhecia a palavra de Jesus Cristo. Ele vai ter um diálogo com Jesus Cristo. Louvado seja Deus. O capítulo se inicia com o encontro entre Jesus e Nicodemos, um fariseu, aleluias, e do membro do Sinédrio. Nicodemos via Jesus à noite, simbolizando talvez uma busca por clareza em meio, aleluia, a uma escuridão espiritual. Ele não entendia, aleluia, o que era nascer de novo. Aleluia. E aí ele vai ter com Jesus ali à noite. Ele fala assim: Rabi, sabemos que é mestre, vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais, aleluias, que tu fazes se Deus não estiver
com ele. E ele reconhece que Jesus, ele era o mestre. Louvado seja o nome do Senhor. E que Deus, ele era com Jesus. Jesus fazia muitos prodígios, milagres e maravilha. Ele reconhece a autoridade de Jesus Cristo. E Jesus lhe responde, aleluias, em verdade te digo, porque se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. E que nascimento é esse? É o nascimento no Espírito. Aleluia. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. O homem, ele possui um corpo, a alma e um espírito. Ele é um espírito. Louvado seja o nome do Senhor. E quando nós recebemos Jesus como nosso Senhor e Salvador, aleluias, o nosso espírito tem que ser recriado, ele é transformado. Há uma convenção, há uma mudança de pensamento, metanoia. Louvado seja o nome do Senhor. Não é simplesmente você levantar a mão ou ir participar, ser membro de uma igreja, mas você ter a sua mente transformada pelo poder de Deus. E como é que vem essa transformação? Louvado seja o nome do Senhor. Através da leitura da palavra de Deus, oração, jejum, o seu espírito tem que ser recriado. Nós sabemos que quando o homem, ali no capítulo de Gênesis, quando Deus formou o homem, Deus criou o homem um ser espiritual. Adão, ele era um ser espiritual. Ele tinha comunhão com Deus todos os dias. A Bíblia diz que no cair da tarde, o Senhor falava com Adão. Aleluias, louvado seja Deus. Mas Adão desobedeceu a ordem divina e ele morreu espiritualmente. A pessoa que está fora da presença de Deus, ela está morta espiritualmente. Mas quando Jesus chega na sua vida, quando ele reconhece, aleluias, que Jesus é o seu Senhor e Salvador da sua vida, ele passa a ser filho. Louvado seja o nome do Senhor. E o que o Senhor quer de mim, de você, uma mudança, aleluia, radical. Amém? Aleluia, está no ambiente. Louvado seja Deus, aonde tem a palavra, aonde tem oração, aonde você está regado 24 horas de jejum, de cobertura espiritual. Mas vai chegar o tempo, de cumprir um tempo de casa, que você vai voltar à sua vida, o convívio com a sua família. Vocês que estão aqui, louvado seja Deus. Então vocês têm que estar o quê? Revestido do poder de Deus, da unção do Espírito Santo de Deus, buscar o batismo com o Espírito Santo, o revestimento de poder. Aleluia. Porque vai haver o que? A luta entre a carne e o Espírito. Não podemos ser guiados pelas emoções. Nós temos que ser guiados e conduzidos pelo Espírito Santo. Louvado seja o nome do Senhor. E o Senhor Jesus, ele começa ali a conversar, ter um diálogo com Nicodemos. Louvado seja Deus. A isto respondeu Jesus: em verdade te digo, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluias. Então temos que nascer de novo da água e do Espírito. E Nicodemos perguntou ao Senhor Jesus, aleluias, como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Aleluias, Deus é Espírito. Respondeu Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Aleluias, aleluias, louvado seja o nome do Senhor. Qual é a necessidade do novo nascimento? Sua necessidade é absoluta: nascer de novo. Aquele que recebe Jesus como seu Senhor e Salvador, vem o batismo nas águas, amém? Você morre para o mundo e vive para Deus, passa a ser filho de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. O batismo com o Espírito Santo, aleluias, é uma busca. Você que ainda não é batizado no Espírito Santo tem que buscar
Aleluias. Para quando sair daqui, estar revestido desta unção, deste poder. Aleluias. Foi o que Jesus prometeu ali aos discípulos: ficai em Jerusalém, até que lá do alto sejais revestido do poder de Deus. Porque o Senhor, quando Ele falou com os seus discípulos, o Senhor alertou os seus discípulos o que eles iriam passar. Eles iam ser, aleluias, chicoteados, escarnecidos. Não é diferente. Hoje não recebemos chicote, né? Porrada, mas recebemos afrontas. A nossa luta não é contra a carne e sangue, não é contra as pessoas, é contra os principados, potestades, dominadores deste mundo tenebroso, contra forças ocultas, invisíveis, que você não vê com os olhos carnais, mas é real. O mundo espiritual, ele é real, assim como o mundo físico. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? O homem natural, ele é carnal. Estará em Romanos 8, versículo 7 e 8. Quem pode abrir, por favor, e ler? Romanos 8, 7, versículo 8. O homem natural, ele é carnal. Louvado seja o nome do Senhor. Romanos 8, versículo 7 e 8. Aleluias. Porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeito à lei de Deus, nem em verdade pode ser. E os que estão na carne não podem agradar a Deus. Aleluias. Romanos fala, o apóstolo Paulo escreve esta carta aos Romanos. Então a palavra de Deus nos alerta de tudo. A Bíblia é a bússola para a sua vida. Amém? Para nossas vidas. Louvado seja o nome do Senhor. Então a palavra nos ensina: não pode entrar no reino de Deus. João 3, versículo 3. A isto respondeu Jesus: em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja Deus. O que acontece com o homem, aleluia, que ainda não foi nascido de novo? Quando ele vem para Cristo, todo o seu ser está contaminado, né? Está totalmente contaminado pelo pecado, pelos prazeres da vida, da carne, os desejos carnais. Então temos que subjugar a nossa carne. Como é que eu subjugo a minha carne? Jejuando, orando, nos enchendo da palavra, buscando o fruto do Espírito, que está lá em Gálatas 5, versículo 22. Mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluias. Quem nos ajuda para o novo nascimento? Diga a palavra de Deus. Palavra de Deus, que é viva e eficaz, é mais penetrante do que a espada de dois gumes. Hebreus 4, versículo 12. Aleluia. Louvado seja Deus. A palavra de Deus, ela nos ajuda. Ela é viva, ela é eficaz. O próprio Cristo, aleluia, dele nós somos nascidos. 1 João 2, 29. 1 João 2, 29. Louvado seja Deus. Vamos ver 1 João 2, versículo 29. Quem pode me ajudar a pregar em nome de Jesus? Aleluia. 1 João 2, versículo 29. Glória a Deus. Aleluia. 1 João 2, 29. Se sabeis que Ele é justo, sabeis que todo aquele que pratica a justiça é nascido dele. Aleluias. Amém, igreja? Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluias. Quem nos ajuda no novo nascimento? O Espírito Santo. Glória a Deus. Aleluias. João 3, versículo 6. Aleluias. Está aqui. O que é nascido da carne é carne. O que é nascido do Espírito é Espírito. Aleluias. O Espírito Santo passa a habitar dentro de nós. O Espírito Santo habita dentro de cada um de vocês. Amém, igreja? Louvado seja o nome do Senhor. Aleluias. Quais são as características do renascido? Ele é uma nova criatura. Aleluia. 1 Coríntios 5, 7. 2 Coríntios 5, versículo 7. Quem pode ler, por favor?
Outro pode abrir Romanos 6,4. Aleluias. Um lado, 2 Coríntios 5, versículo 7. Outro, Romanos 6, 4. 5, versículo 7. Porque andamos por fé, não por vista. Amém? Glória a Deus. Ele possui uma nova vida em Cristo Jesus. Quem pode ler Romanos 6, versículo 4? De sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que com Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim andemos Aleluias. nós também em novidade da vida. Aleluias. Nós fomos ressuscitados. Você foi ressuscitado com Cristo Jesus. Amém? Nós estamos assentados à direita de Deus. Aleluias, com Jesus Cristo nas regiões celestiais. Você não é mais cidadão da terra. Amém? Diga para o irmão que está ao seu lado. Profetize para esse irmão, servo de Deus maravilhoso. Você não é cidadão da terra. Você é cidadão dos céus. Deus, diga Deus, te colocou neste mundo porque Ele tem um propósito na sua vida. Você tem uma missão nesta terra, em nome de Jesus. Aleluias, louvado seja Deus. Cada um foi chamado para cumprir um propósito. Mas o inimigo sabe, o inimigo das nossas almas, ele sabe que Deus tem um propósito, porque vocês foram escolhidos desde o ventre das suas mães, das nossas mães. Então ele vai o quê? Desde o nascedor. Não foi diferente com Jesus, não foi diferente com Moisés, com todos os servos de Deus. Por isso tem que estar ligado, antenado, vigiando, orando e vigiando. Aleluias. Você tem um novo coração e um novo espírito. Ezequiel 36, versículo 26. Ezequiel 36, 26. Aleluias. Derramarei água sobre. Glória a Deus. Ezequiel 36, 26. Aleluias. Diz assim a palavra do Senhor: dar-vos-ei coração novo, e porei dentro de vós espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra, e vos darei um coração de carne. Porei dentro de vós o meu espírito, e farei com que andeis nos meus estatutos, guardeis os meus juízos e os observeis. Aleluias. Através do profeta Ezequiel, Deus está falando à nação, falando comigo também, com você. O Senhor colocou um coração novo, um espírito novo. Quando fala coração, está falando pensamento. Amém, igreja? Não é o coração que bombeia Deus sangue, mas é o pensamento. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Vamos voltar ao texto. Louvado seja Deus. Aleluia. E Nicodemos, ele tem, aleluia, esse diálogo com Jesus. Que grande transformação é essa? A grande transformação. O que está transformado não é um nascimento natural, não é aceitar uma doutrina, não é uma reforma de vida, não é tornar-se membro de uma igreja. O que é esta transformação? Diga, essa transformação é uma transformação operada por Deus. João 4. Aleluias. João versículo 4. Aleluias. Louvado seja Deus. Aleluias. Louvado seja o nome do Senhor. João 4. Aleluias. É isso aí. É uma transformação, aleluias, operada por Deus. Louvado seja Deus. Eu não vou ler o texto. É uma renovação interior. 2 Coríntios 5,17. Quem pode ler 2 Coríntios 5,17?
Se alguém está em Cristo, Glória está em Cristo Jesus, nova criatura é. Eis que as coisas velhas se passaram nesse Cristo. Aleluias. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Quem aqui está em Cristo? Glória a Deus. Aleluias. Louvado seja Deus. É uma